Tá joia. Graça e paz, irmãos. Bom dia, né? Nós estamos felizes aí por mais oportunidade, né? Estou vendo o Silvio com a mamãe dele aí. Satisfação, Silvio, né? Satisfação a senhora estar presente conosco. Que privilégio, né, irmãos? Privilégio a gente tá caminhando, tá tendo esse tempo, né? A gente começa a semana muito bem, né? Assim, um domingo, né? A gente está primeiras horas da nossa semana, a gente está meditando na palavra, está tendo um momento de comunhão com os irmãos, e a gente fica muito satisfeito com isso, né? Então, uma dádiva para nós, né? Eu quero iniciar com uma oração, né, em primeiro lugar, e depois a gente vai fazer uma leitura introdutória, né? Vamos adorar o Senhor, né, com a oração, né, dizer a Ele que estamos satisfeitos. Meu Deus, nós rendemos graça a Teu nome, Senhor, Rei do Universo, cujo reino jamais terá fim, meu Pai. Nós estamos agradecidos por essa manhã, por essa semana que findou e por essa semana que iniciou, Pai. Obrigado, Senhor. Se nós temos uma palavra para dizer para o Senhor nessa manhã, desse dia, gratidão. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos, aqueles que nós vimos e muito mais aqueles que não vimos, aqueles livramentos que só está registrado nos anais do Senhor, na história do Senhor, meu Pai, que nós, às vezes, nem tomamos conhecimento, Pai, que nós fomos quase acidentados, fomos quase contaminados, né, algum perigo de um salteador. Deus, o Senhor nos livrou. Meu Deus, rendemos graça ao Senhor por essa semana. Nós queremos ouvir Tua palavra nesta manhã, meu Pai, que será ministrada pelo irmão Hélito. Queremos Te adorar também, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer conosco ainda. Nós cremos que a nossa jornada, ela continua até quando o Senhor quiser. Até quando o Senhor quiser, meu Pai. E nós temos, assim, a paz e a tranquilidade, Senhor, de depositar no Senhor a nossa confiança, meu Pai, na Tua palavra a nossa confiança. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, se tem uma coisa que eu fico encantado com a palavra de Deus, encantado no bom sentido, né? É a capacidade de Israel, né, a nação que o Senhor instituiu, né, dela perseverar com as suas tradições, né, perseverar com os mandamentos do Eterno, né, mesmo diante, né, dos cativeiros que tiveram, né. Então, assim, se tem uma coisa que eu admiro, né, na história bíblica, né, nos fatos acontecidos, é que, assim, é um povo de muitas convicções, né? Enquanto a gente, às vezes, tende a esquecer, né, o que é que nós passamos há um ano, não sei, 10 anos, né, os que têm as memórias melhores, né? Se perguntar exatamente anos atrás, né? Onde é que nós estávamos, né? Qual seriam nossas perspectivas, né? Qual seriam nossos anseios, né? 10 anos atrás, qual seria o que foi concretizado, o que não foi, né? Talvez a gente já teria dificuldade, né? Agora, a gente vê um cativeiro que eles tiveram de mais de 400 anos, né? Eles chegaram e saíram sem perder a sua língua, né? Sem perder a sua tradição, né? Então, a gente vê assim que a descendência de Abraão, eles foram muito bem treinados, né? E eles tiveram, assim, conseguiram mesmo, como diz, como uma esponja, né? Os mandamentos do Eterno vieram para a vida deles como que uma esponja e seguraram aquilo dentro deles, né? E aquilo foi passado de geração em geração sem haver perdas. Que fantástico, né?
Que fantástico isso, né? Se nós perguntarmos quem é o nosso nome completo, o nosso bisavô, se facilitar, nós não lembramos completo, né? Nome completo, nosso bisavô. O que ele gostava de comer, o nosso bisavô? Nós não sabemos. Mas Israel, de outra maneira, a cultura deles foi impregnada isso, né? De lembrar do passado, de saber o que Deus fez, né? É nesse diapasão, nesse sentido aí, eu quero estar lendo com os irmãos o Salmo de número 84. Salmo 84. Que fala acerca de, né, dessa gratidão em estar, né, Israel tem uma festa chamada Tabernáculos, né, então, assim, é uma recordação, eles fazem, no período dessa festa, né, eles montam novamente as tendas, né, e passam dias ali na tenda, né, talvez tomando alimentação, conversando, lembrando das passagens, né. Então, o volume vai para lá, não? Nesse sentido. Salmo 84 fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para a sua prole, junto aos seus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração estão os caminhos aplainados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de fontes. A chuva do outono o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. O Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha, ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos e ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus atos do que outra parte mil, do que em outra parte mil. Preferia estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. A Bíblia fala que havia uma região, né, chamada Baca, né? Então, assim, era um vale, né, que acontecia muito de ovelhas caírem, né, de pastores terem dificuldades no pastoreio, porque se tem um animal que é muito simples quanto a discernimento, é a ovelha, né? Diz que o discernimento da ovelha, ele é mirrado, né? Ele não é um discernimento sagaz, como o leopardo, né? Como o leão. A ovelha, ela é de pouco discernimento. E os pastores tinham que ficar muito atentos quando passava próximo de vales, porque a ovelha displicentemente saía do caminho, né? E às vezes ia comer uma erva num local de acesso perigoso, né? Próximo a pedregais que poderia escorregar e cair. E o pastor não poderia ficar desapercebido, porque se ele desapercebesse, ele poderia ter baixa no seu rebanho. E então, assim, aí o salmista aqui fala sobre isso, né? Que mesmo nos vales de Baca, né?
o Senhor proveia para nós. Se caso a gente ainda tropeçar e cair no vale, o outono não vai deixar faltar aliás, as águas serão preservadas ali para nos suprir, né, mesmo nas dificuldades. Então, assim, que esse Deus, né, de inspiração, né, que fez esse cenário hebraico, né, os Salmos, venha mesmo, querido, para ser a nossa confiança, né, nesses dias, talvez, meio que vales de Baca, né, nos dias meio difíceis, né, meio assim, sem muita perspectiva, talvez, né, mas que nós venhamos nascer dentro de nós essa grande alegria, saber que quem cuida de nós, né, é o Eterno, né, é aquele que talvez, mesmo da nossa displicência, ele nos perdoa, ele nos socorre, né? Ele nos atrai para ele, né? Mesmo a nossa displicência, né? Do perigo da queda, do perigo do despenhadeiro, né? O Senhor está ali como um guardião para suprir nós. Amém, queridos? Amém. Então, assim, essa é uma palavra introdutória, né? Hoje é dia de ceia também, logo mais nós vamos estar ceando depois da palavra. Tem uma canção, tem como, aquela canção que eu te enviei, tem como? Uhum. Tá bom. Obrigado, querido. Pode...
Amém. Amém, queridos. Os irmãos, tem alguém que gostaria de participar? Algum pedido de oração? Ou participar de um testemunho? Né? Esse é um momento, irmãos. Antes de eu passar para o Hélio, pode ser, Hélio? Eu queria falar que eu lembro do nome do meu bisavô. Que coisa boa, irmã Francis. Que coisa boa. José Francisco Justino da Costa. Que lindo, que coisa maravilhosa. Né? Todos nós deveríamos cultivar isso, né? De saber o nome, de conhecer a história. Mas é uma coisa séria que você... É sério que você falou. Eu faço esse exercício com os meus alunos da árvore genealógica, né? Eles não lembram o nome do avô, né? Então, é muito interessante isso que você falou mesmo. Nós estamos perdendo alguns hábitos que são fundamentais para a igreja, né? Verdade, meu irmão, verdade. E cultivar isso é cultivar a vida, né? De cultivar saber o que Deus fez por nós. Por que nós estamos aqui? Porque teve meus pais, meus avós. Eu acho muito História, legal. É verdade. Parabéns mesmo, minha irmã. Parabéns mesmo. E eu acho que até a arte de contar história, né? Eu acho interessante. Aquilo que a irmã do Hélio trouxe, né? A gente sentar com nossos filhos e contar para eles, né? O que os avós dele, nossos pais gostavam, né? O que faziam, né? Assim, é bom eles saberem isso, né? Porque a gente esquece de estar sendo esse elo de transmissão, né? De estar transmitindo, né? Coisa que Israel é muito hábito, né? Assim, é um hábito deles, assim, muito forte, né? Questão de contar para os filhos, né? É um mandamento do Senhor, né? É um mandamento do Senhor. Exatamente. Nossa, maravilha. Obrigado aí, irmã Francis. Mais alguém? Só para descontrair. Foi excelente, bom demais. Mais alguém gostaria de participar? O Carlinhos, a Silvio. Tudo em paz, irmão. Eu fiquei um pouco sem som aqui, irmão. Eu perdi o... Entendi. Tudo certo, meu irmão, tudo certo. Mas sendo assim, né, eu vou passar para o... Está aí o Kleber conosco também, né? Eu não abri aqui todos, irmãos. Glória a Deus, ó. A irmã Ineide, né? É o Marquinhos, Marcos, é o Marquinhos, né, que está conosco, é isso? Isso, Ezequiel. Estou com dificuldade para abrir o áudio aqui. Satisfação, meu irmão. Satisfação. Amém. Amém. Eu não tinha abrido aqui a tela toda, ainda não sabia quem. Opa. Então, eu quero pedir ao Marcos, ao Marquinhos, Marcos, faça uma oração para nós, né? A vida do Hélio sempre teve nas mãos do grande eu sou, né? Não é colocando ele nas mãos de Deus, sempre teve, né? Se pedindo para o Senhor abrir nosso coração, né? Para a gente ter uma recepção daquilo que Deus já participou com ele, né? Deus falar aos nossos corações. Amém, querido? E em seguida eu já fico com o Hélio, viu, Hélio? Pode ser, Marquinhos? O Silvio levantou a mão aí, ó. O Silvio levantou a mão. Sim. Silvio quer falar, Silvio? Antes, quer trazer um testemunho? Rapidinho, eu tinha ficado sem som e não acompanhei, mas esse é o momento de oração, né? Sim. Então, eu aqui, minha mãe, né, a família, tá? Somos todos gratos e queremos estar, né, pedindo uma oração muito mais de agradecimento, né, por todas as intervenções que a mãe passou aqui. E em todos os momentos eu tive pedindo oração para a igreja. Tá? E graças a Deus, todas as intervenções cirúrgicas foram muito bem sucedidas. Essa, inclusive, né, nós tivemos orando no domingo passado. E foi tudo muito bem, correu tudo bem, graças a Deus. Então, nós vamos, né, agradecimento a Deus, tá? As orações recebendo. Ok? Era isso que eu tinha ficado sem acompanhar aí pela voz. Obrigado. Graças a Deus, amém.
Vamos orar em gratidão também, aproveitar, né, e vamos orar agradecendo por essa boa mão do Senhor, né, de ter direcionado, usado os médicos, né, Silvio, pela vida da sua mãe, né, que graças a Deus a gente vê que ela está bem, né, alegre, né, tá do seu lado aí, né, presentão, hein, meu irmão? Presente, né? Eu estou falando com a neta ali, que acabou de ligar para ela. Agora, ela foi lá atender. Nossa, bom demais, meu irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Ezequiel, foi na Marquinhos. sua casa também, né, Ezequiel? Sim. Na sua casa aí, já está tudo em ordem. Graças a Deus, meu irmão, né? Eu louvo a Deus pela vida Michelin, das meninas, né? Então, assim, eu até tinha uns dias de férias lá, eu aproveitei e já tirei também para estar ajudando aqui nas louças, viu, Hélio? Nas louças e tudo. que é igual a misericórdia do Senhor, não há louça suja. Amém. O bom Marquinhos pode orar por nós, Marquinhos, por favor? Claro, meu querido, é um privilégio. Querido Paizinho Santo, em nome de Jesus, te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade aqui, reunidos em teu santo nome. Mesmo que de forma online, aqui, cada um em seu lar, ô Pai, é um privilégio para a gente poder compartilhar aqui da tua palavra, estarmos reunidos em teu santo nome, meu Deus, muitíssimo obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso, louvado seja o teu santo nome. Queremos te pedir, Pai, orientação, sabedoria. Abençoe a vida do Hélio, que vem trazer essa palavra. Fala, Senhor Deus, através dele. Usa-o como um instrumento teu em tuas mãos. Em nome de Jesus, que possamos entender, Pai, que possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que for dito aqui. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada coraçãozinho aqui, Pai, aqueles também que não puderam participar. Ser conosco, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do Wellington, dê forças para ele, abençoa a sua família, Pai, a sua dispensa. Em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém? Amém? Todos estão me ouvindo perfeitamente? Pela vida dele em nossas vidas, e cuida o teu instrumento da melhor forma possível. Amém. Marquinhos, cortou sua voz, cara. Eu não sei se foi só para mim ou os irmãos também. Mas, ó, é o Marquinhos que está orando. Amém. Está assinado embaixo e foi em nome de Jesus. Então, tá tudo certo, né? Nós conhecemos o Marquinhos, então tá tudo certo. Amém. Cortou sua voz aí, então a gente não pegou o final da oração. Irmãos, a gente já falou bom dia, né? Carlinhos, eu não sei, está liberado o compartilhamento para mim? Sim? Muito obrigado. Irmãos, eu penso o seguinte, eu queria fazer uma introdução, lembrando vocês que Deus na sua didática, né? Na sua maravilhosa didática, eu não sei o que aconteceu aqui, a minha tela ficou muito louca agora. Apareceu a tela de um outro computador, agora está aparecendo o Silvio. Está tudo certo aí? Vocês estão me vendo? Então, normal. Então tá bom, é porque aqui ficou muito doido, mas está tudo certo. Irmãos, eu queria, assim, começando salientando uma coisa, né? Deus não cessa, em momento algum, de falar conosco. Então, esse encontro, né, semanal que nós temos é algo contínuo em relação ao que Deus tem tratado conosco, que somos a família, que somos a sua igreja, que somos a sua noiva, né? Então, o que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje, nada mais é do que algo que começou a ser falado lá com o Henrique, quando ele falou de um julgamento precipitado. Depois passou pela Eliane, a mãe do Lucas, falando sobre mais de Deus e menos das coisas do mundo, né? De como cuidar do nosso tempo e das prioridades. Semana passada passou pelo Carlinhos, que falou
do privilégio, da oportunidade, da prioridade em cumprir o ID nesses momentos de pandemia, né? E agora eu vou falar algo que continua na mesma linha, né? Que eu creio que Deus tem falado ao meu coração e ao nosso coração. Eu li essa semana que o dever de todo pastor, e creio que todos nós aqui somos pastores, desde as menores proporções, né? Às vezes pastoreamos o filho, às vezes 2 filhos, 3 filhos, ou os filhos e o vizinho, mas todos nós temos um sacerdócio, né? Instituído por Deus. Mas o dever dos pastores são prioritariamente 2 deveres: afugentar os lobos e cuidar das ovelhas. Eu li isso essa semana, achei muito interessante. Mas nós estamos vivendo num período que, muitas vezes, um pastor não tem como afugentar os lobos, porque as ovelhas estão, muitas vezes, saindo do aprisco. E como que a gente pode saber onde essa ovelha está, o que esse lobo e qual lobo pode alcançá-la, principalmente no momento de distanciamento social? Então, eu aqui, como líder colocado por Deus, eu fico com o coração na mão, porque quantos irmãos eu já estou há 2, 3 meses, 4 meses sem ver, e eu sequer tenho notícias, mesmo às vezes, alguns eu estou ligando e eles fechados não se abrem, né? Quantas vezes eu não sei onde estão andando, que pasto estão comendo, que água estão bebendo, né? Então, nesse pacote de afugentar os lobos e cuidar das ovelhas, eu acho que entra uma nova possibilidade, que é treinar as ovelhas, né? Para que elas possuam um filtro, para que elas possam identificar os lobos, né? E assim fugir deles. Então, dentro dessa linha de pensamento e continuando o que Deus tem falado para a gente, o tema da minha pregação de hoje é esse: o conhecimento de Deus. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Tudo certo? Sim. Eu queria começar falando sobre a atualidade com vocês. Olha só que interessante. Nós nunca vivemos um tempo com tantos doutores em tão diversas ciências. Gente, é incrível a quantidade de opiniões por pseudo-doutores ou doutores, entre aspas, de todo e qualquer assunto. Então, as pessoas fundamentadas em notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, em dados, sejam eles reais ou criados, ou ainda em alguma coisa que nós ouvimos falar, nós temos estabelecido verdades, às quais nós nos apegamos e nós defendemos com todas as forças. Sabe o que está acontecendo? Nós temos aqui entre nós, na Igreja de Deus, na sociedade, doutores em medicina, ciência política, psicologia e economia. Só que é doutores que sequer sentaram num banco de escola para estudar medicina, que sequer sentaram num banco de escola para estudar ciência política, mas estão prontos para estabelecer juízo em cima de algo que leram, em cima de algo que ouviram, em cima de um dado que muitas vezes a origem é totalmente distorcida, né? E olha que interessante uma averiguação. Eu tenho um grande irmão que morou comigo, que é doutor em ciência política. Eu nunca vi ele estabelecer a posição dele, professor da UFG. Eu tenho pelo menos 5 amigos médicos. Eu não vi ele estabelecer nenhuma fala sobre Covid, sobre tratamento precoce, não precoce, vacina. Então, os verdadeiros doutores, muitas vezes, eles não estão sendo nem ouvidos, porque todo mundo hoje é um doutor. Agora, o mais preocupante, eu quero trazer para a nossa reflexão, para a nossa mesa, é que, infelizmente, nós temos poucos doutores na palavra de Deus. Eu acho que nunca a igreja passou por um momento de um conhecimento tão raso da palavra de Deus. Seja pelo fato, como Ezequiel bem citou, né, que a transmissão oral, ao longo das gerações, ela foi perdida. Seja pelo fato que aquele modelo, né, da espada de papel, né, da Bíblia de papel desse tamanho, que fazia parte do seu cotidiano, se transformou num aplicativo que rivaliza com Instagram, redes sociais, etc. Eu não sei por qual fato, mas eu sei que todas as vezes que nós temos conversado ou ouvido
irmãos da igreja, próprios pregadores, as vergonhas são grandes. A gente percebe que o conhecimento é raso quando não é uma falta de conhecimento. E é o seguinte, lá em Oséias 4:6, tem um texto que é emblemático para a gente, eu acho que todos vocês já ouviram, e ele fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus Pai falando. Para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Irmãos, olha o peso disso. Deus está falando para a gente que o povo dele foi destruído, né? Tem uma versão que fala está sendo, continuidade, por falta do conhecimento da lei de Deus. E Deus ainda fala que por esquecer e abandonar ele, ele vai esquecer das nossas gerações. E isso é muito sério hoje, porque o conhecimento de Deus não está sendo prioritário. As conversas na nossa casa sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre o que realmente importa, não são prioridades. Nós sentamos para discutir quem vai ganhar o Big Brother, o filme que lançou na Netflix, o Campeonato Brasileiro, ou o que quer que seja que você goste, mas nós não estamos conversando sobre as coisas que realmente importam, sobre as coisas que realmente definem a nossa eternidade, definem a nossa ação em relação ao próximo. E o texto é muito claro, nós estamos sendo muitas vezes destruídos por isso. E aqui eu queria citar eu nem sei como eu falo, uma brincadeira, não, uma prosa, um conto, acho que a palavra é conto, um conto que eu aprendi lá no seminário, que é o seguinte: eu botei a foto aí de um cabra da peste e diz que tinha um sertanejo, um nordestino, desses brabo, mas brabo mesmo, matador, que andava com peixeira, e ele tinha um inimigo. E diz que esse cabra da peste, nordestino, aceitou Jesus como Salvador, reconheceu Jesus como Salvador. E aí essa notícia chegou no ouvido do inimigo dele, né? Do desafeto dele. O desafeto foi procurar ele. Chegou na frente dele e deu um tapa na cara dele, né? E esse desafeto foi com um amigo dele, né? E deu um tapa na cara dele. No que deu um tapa na cara dele, ele arrancou a peixeira que estava na cintura dele, enfiou na barriga do cara e abriu o cara no meio, matou o cara na hora. Aí o amigo que estava com o desafeto falou assim: pera, você não aceitou Jesus? Você não vive de acordo com a Bíblia? Ele falou: vivo. Ele falou: pois é, lá na Bíblia não está escrito que se bater na tua face, você tem que virar a face. Aí o cabra da peste falou: está escrito, mas também está escrito: batei e abrir-se-vos-á. E ele abriu o cara no meio. Então, isso é uma piada, é um conto, que ele mostra claramente para a gente que você pode estar fundamentado na palavra, mas por falta de conhecimento, por falta de relação com Deus, você pode estar sendo enganado. E aí tem um ditado que fala assim, ó: todo texto fora do contexto pode virar um pretexto. Irmãos, Satanás, para tentar Jesus, usou a palavra. Satanás. E muitas vezes nós estamos com lobos vorazes, deturpando a palavra de Deus e engolindo ovelhas aos montes. Ovelhas que não estão num bom aprisco ou que têm fugido do seu aprisco. Não tem nada de errado sair do aprisco, se você for uma ovelha que conhece profundamente a palavra de Deus e as possibilidades das ciladas do inimigo sobre a sua vida. Então, todo texto, guardem isso, todo texto tirado do seu contexto, ele pode virar o pretexto para te convencer de algo que não venha de Deus. Quando a Bíblia fala que não havia sol, não é para você deduzir que estava chovendo ou era noite.
é só para você saber que não havia sol. O seu dever não é deduzir ou buscar desdobramentos da palavra. Mas vamos continuar. Cuidado! Sem o conhecimento da palavra de Deus, do modo de pensar de Deus e de agir, do modo de pensar e agir de Deus, nós somos presas fáceis de serem tragadas por lobos vorazes. Olha só o que Paulo disse em Atos 20, 29 e 30. É um texto que ele deixou para nós, que somos a igreja que veio depois dele. Sei que, depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. No original, esse verdade é a palavra, a fim de atrair discípulos. Para ficar mais perfeito, em vez de discípulos, podia colocar seguidores, porque eu nunca vi tanta gente rasgando a palavra com milhões de seguidores nas redes sociais. A gente está vivendo isso de uma maneira muito forte, mas muito forte. Agora, a advertência de Deus, ela tem, de Paulo, né? De Deus, através da vida de Paulo, ela tem quase 2000 anos. E ela já previa que isso aconteceria. Leiam bem, meus irmãos. Sei que depois da minha partida, quer dizer, depois da morte de Paulo, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês. Eles estarão no meio da igreja. E não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a palavra, a fim de atrair discípulos. Meus irmãos, é muito sério. Mas aí vem a pergunta, mas como eu saberei quem são esses lobos? Como eu posso identificar esses lobos? Quais são as dicas práticas para isso? Né? Porque essa é a pergunta que vem, eu estou aqui vivendo. O meu coração quer servir ao Senhor, eu quero ser fielmente obediente à palavra, mas como eu vou identificar? As dicas, elas são simples. Primeiro de tudo, conhecendo a palavra. Só conhecendo a palavra você terá um filtro bíblico. Não tem outro jeito. Gente, a Bíblia é o manual de instrução de Deus para o homem. Se você compra o carro e quer usar ele de maneira correta, saber que botão apertar na hora certa, você tem que ler o manual de instrução. Senão você pode desligar o controle de tração nele e capotar numa curva. Isso acontece no nosso cotidiano, tem que acontecer na nossa vida espiritual. Nós temos que conhecer a palavra, sem isso, nós não temos filtro nenhum. Outra coisa, saia de onde Jesus não é o centro. Todo lugar que te colocar como centro, a sua capacidade, o seu esforço. Gente, eu tô vendo assim, palavras de 30, 40 minutos de coach gospel. A pessoa não fala uma vez de Jesus. Ela não fala uma vez do trabalho do Espírito Santo. Ela não fala uma vez de graça. Ela só fala do seu esforço, da mudança da sua postura, do que você tem que fazer para pagar um preço, para transformar a sua vida, para você ter sucesso. Isso é totalmente contrário à palavra. E o Billy Graham, né? Ele falava que o homem, ele sai da presença de Deus, ele cai pelos 3 Gs, né? E a gente tem que decorar isso, porque é o que nos corrompe. É gold, que é ouro, glory, que é glória, e girl. Traduzindo, dinheiro, poder e sexo. Essas 3 coisas que nos derrubam. Preste atenção. Pegue os grandes escândalos de pastores que você conhece dos últimos tempos. Você vai ver que todos se enquadram, às vezes até nos 3 juntos. Mas pelo menos dinheiro. Aqui em Goiânia nós estamos tendo, né, o Ministério Público vasculhando por causa de dinheiro. Nós temos grandes igrejas aí, pelo menos 3, que caíram no último ano por sexo, né? Então, isso é muito sério. Então, isso são dicas. Fuja de onde Jesus não é o centro. Estude a palavra diligentemente. Seja doutor na palavra de Deus.
tenha um filtro bíblico, não brinque com isso, porque você acha que o coração da pessoa é bom, é um bom lugar. Rasgou a palavra, não é um bom lugar. E cuidado com os 3Gs. Tom. Opa! Se eu puder, só você comentou do Billy Graham, semana passada eu e meu irmão estavam conversando sobre a postura dele de algumas coisas, né? Ele tinha algumas coisas que para ele falava que são inegociáveis, e algumas coisas que são inegociáveis, você tem que ter uma postura inegociável. E ele falava assim, ele tinha uma postura, foi um homem de Deus que não teve escândalos desse tipo de coisas, né? E uma das posturas dele, ele falava assim, não sobre o sexo, não esteja em outro ambiente, em um ambiente com uma mulher que não seja sua esposa. Ele falava assim, ele chegava a ser tão radical com essa postura, se ele pegasse o elevador, subindo para o apartamento dele, alguém parasse o elevador no meio do caminho, fosse uma mulher, ele descia no andar, a mulher entrava, ele chamava o elevador de novo. Tal postura, eu falava assim, não, mas radical demais, que exagero. Aí ele falava assim, para algumas coisas nós temos que ser radicais. Então a gente começa a negociar. Perfeito, perfeito. E eu acho que é isso mesmo, Lucas, é a nossa postura. A palavra diz, né, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós não podemos brincar com isso. Eu que sou jocumeiro, né, tenho origem de Jocum, como Francis, como Ezequiel, uma das primeiras regras da Jocum é homem não evangeliza nem discipula mulher. Então isso é muito claro. A gente não pode brincar com isso. Sabe por quê? Porque na tábua de santidade, Jesus é o topo e nós todos estamos lá embaixo. Nós não temos força suficiente a não ser para fugir e para evitar. Então, nós temos que estar fugindo e preparados para isso. Agora, eu queria abordar com os irmãos, aproveitando, né, essa pegada de conhecimento bíblico, eu levantei algumas coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que, irmãos, pasmem, o povo de Deus tem falado de maneira totalmente incorreta. E eu quero mostrar para os irmãos, como diz lá o ditado lá no São Paulo, no interior, tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Porque só tirar foto com ela depois não pode ter validade, não. Mas vamos lá. Algumas palavras da Bíblia usadas de maneira incorreta. Olha que interessante. Nessa pandemia, quantas vezes, seja sincero, meu irmão, quantas vezes você escutou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Diversas, não foi? Qual irmão foi ler o texto na íntegra para saber esse versículo tirado do contexto para ver se aplica? Irmãos, olha só que sério. O povo tinha abandonado o Senhor, estava servindo outros deuses, práticas pagãs, inclusive de sacrifício de crianças, quando Salomão chamou para o retorno à vida com Deus. Agora eu te pergunto, quando você achou que essa palavra é para você, você tem servido outros deuses? Você tem feito práticas pagãs? Você tem sacrificado crianças? Eu, pelo menos, não estou. Nós estamos padecendo por morar num país ou num mundo que jaz no maligno. Mas esse texto foi tirado do contexto para ser aplicado e para causar uma comoção na igreja, assumindo pecados que muitas vezes não são dela. Ah, mas está valendo? Pode até valer. Mas que ele foi tirado do contexto, ele foi. Outra palavra. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Irmãos, quantos de vocês já ouviram que o diabo veio para matar, roubar e destruir? Sejam sinceros. O texto não fala nada do diabo. Esse ladrão que está aí, sabe quem é? É o lobo que Paulo citou. É o pastor que se corrompeu pelo dinheiro. Esse texto de João 10 é o que Jesus diz que ele é o bom pastor e que os outros que vieram antes dele se corromperam pelo dinheiro. Mas eu não sei por que cargas d'água a igreja
tirou a palavra ladrão, que significa pastor corrupto ou pastor que ama o dinheiro, e que tem de monte aí, e colocou a culpa no diabo. O diabo tem as costas desse tamanho, né? Mas um texto falado pelo povo de Deus de maneira completamente errada, tirada do seu contexto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Prestem atenção. Esse aqui não é a ansiosa solicitude pela vida de Jesus. É Paulo lá falando com a igreja de Filipe. Quando a gente lê isso, a gente pega para o quê? Para o nosso dia a dia, correto? Tá perfeito. Mas pega os versículos anteriores, sabe quais são? É quando Paulo envia as duas irmãs, que eu sempre esqueço, Sintique e Evoque, né? Manda as duas irmãs para Filipe, manda os irmãos cuidarem delas. Olha só, ele envia duas missionárias, ele manda que os irmãos da igreja cuidem dela, e aí ele fala isso. Não se preocupem com o dinheiro, eu quero que vocês cuidem dela, não se preocupem com o dinheiro, porque Deus vai suprir. Então, olha só, ele está falando para um povo que estava recebendo os missionários em obediência, não um povo que perdeu a prioridade em Deus e o trabalho é o Deus deles. E a gente assume isso para a nossa vida como se fosse algo, a gente está desobediente em relação ao que Deus tem mandado a gente fazer, de sustentar missionários, cuidar de órfão, de viúva, etc. e tal, e assume esse texto para a gente. Então, a gente tem que estudar o contexto, porque senão vamos errar. Agora, eu tenho mais uma só, que essa daí virou o lema do governo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já ouviu isso aí no governo? Sejam sinceros, o tempo todo, não é? E eles estão usando, e conhecereis a verdade, dizendo que o outro lado diz mentira. E eles estão falando sobre verdade e mentira. Olha que interessante. Isso aí é João 8,32. Mas olha o 8,31, o que está escrito. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está falando primeiro para os convertidos, para a igreja. E ele está falando, se você permanecer na minha palavra, você será meu discípulo, e aí você conhecerá a verdade, e essa verdade vos libertará. Então, a aplicação que está sendo usada não tem nada a ver com o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, aqui eu coloquei 4 ou 5 textos muito claros de interpretações erradas, e que nós estamos, muitas vezes, propagando, né, ou levando para frente, sem ter um filtro bíblico, ou sequer estudar de onde vem esse texto, né, ou o que ele estava falando de maneira real. E aí eu quero lembrar aos irmãos, que eu sempre lembro, dos bereanos, né? Foi um caso muito interessante, porque Paulo classificou eles como nobres. Está escrito o seguinte, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Então, eles foram para a sinagoga, onde era o lugar de discussão da palavra. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Irmãos, a começar do que eu falo, tudo que vocês ouvirem de qualquer homem que seja testado à luz da palavra, e eu estou aberto a rever o que eu tenho falado, se trouxerem a palavra de Deus para mim, e mostrarem para mim que eu estou errado, eu estou aberto, eu estou pronto para ser admoestado pelo Senhor, através da vida de vocês, ou de quem quer que seja. Mas nós precisamos nos dedicar ao conhecimento e estudo sistemático da palavra de Deus,
para não sermos tragados por esses lobos vorazes. Então, para terminar, aparece o Kiko aí, né? O que a gente tem a ver com isso? Sobre nós. Sejamos doutores no conhecimento de Deus e sua palavra. Esse conhecimento nos livrará dos lobos vorazes de nossos dias. Imitemos os bereanos. Vejamos se o que ouvimos e lemos está em conformidade com a Bíblia. Fujamos dos que criam doutrinas e retiram Jesus do centro, colocando o homem, seus sonhos, sua capacidade e seu esforço nesse lugar. Deus tenha misericórdia de nós e nos oriente. Posso ouvir um amém de boca cheia? Posso crer que nós, amém, posso crer que nós, como povo escolhido de Deus, como povo remido, vamos buscar na palavra do Senhor o nosso conhecimento, que o nosso orgulho seja ser doutor da palavra de Deus e não ter títulos de homens. Amém? Esse é o meu sonho pessoal todos os dias. E eu quero crescer nisso. Deus nos abençoe, irmãos. Estamos juntos nessa grande luta. Ezequiel, está contigo a palavra de volta. Amém. Amém. Que bênção, Hélio. Obrigado. Muito obrigado por essa palavra. É uma palavra de despertar, né, irmãos? Porque dizem que uma colher de óleo contamina, né, uma grande caixa d'água, né? 1.000 litros de água. Olha só. Então, a gente vê que... E é uma época, né, de muita contaminação, né? É uma época de muita contaminação, de muita... Né? O próprio Senhor nos alertou, né? Em Mateus, capítulo 24, quando os discípulos perguntou para ele, Senhor, eles vendo o templo, né? O Senhor falou sobre o templo, que o templo seria destruído, né? Já fazendo uma profecia, né, sobre o general Tito, né, que destruiu nos anos 70 Jerusalém. E aí os discípulos perguntam, mas Senhor, quando serão essas coisas, né? Aí o Senhor, em face ao questionamento dos discípulos, o Senhor falou, olha, quando multiplicar, né, a iniquidade, quando surgiram os falsos profetas, né, os falsos profetas, e irmãos, não sei, né? A gente pode estar equivocado, mas eu acho que nunca teve tanta mistura, né? Assim, de pegar a palavra e deturpar, né? E usar ela de forma tão astuciosa, né? Como agora, né? Não sei, né? Assim, isso caberia um estudo mais aprofundado, mas talvez nós estamos vivendo uma época de maior, né, volátil, né, a palavra mais volátil que existe, né, é a palavra que não fica, é a palavra que contradiz, é o discurso, é o prazer do discurso pelo próprio discurso, né? Então, assim... Ezequiel, e é engraçado que as pessoas pregam numa eminência que te convence, falam, cara, eu tô errado. Acabou, mano, acabou, tô errado, porque ele prega com uma ênfase tão grande que você fala assim, rapaz, será que tudo que eu fiz foi tudo errado, né? E agora o que ele tá falando é o certo? E a pessoa gera aquela dúvida. Então, assim, não tá gerando luz, tá gerando dúvidas, né? E confusão entre todos. Sempre tá acontecendo isso, né? Você vê o cara pregar com a ênfase ali, eu acredito, eu posso, eu sou isso, você fala, rapaz, eu fiz tudo errado na minha vida inteira, agora que é o certo, né? E isso que as pessoas estão vendo, né? É uma persuasão, né? Persuasão muito grande, né? Persuasão muito grande. Mas aí essa palavra é um despertar para nós, né? Eu acho que para todos nós, né? E a gente ser mais prudente, né? No que falamos, né? No que comentamos, né? Sim. Eu só queria terminar, então, com uma oração sobre essa palavra, posso? Amém. Sim. Pedir a Deus, né, que sedimente isso a começar em mim, em todos nós, né? E é pela misericórdia dele, né? Não tem nada a ver conosco. Sequer a nossa salvação começou em nós, né? Muitas vezes é uma arrogância extrema a gente falar que aceitou Jesus como Salvador, né? Ele nos resgatou, foi misericórdia.
não tem nada a ver com a gente, né? No meu caso, ele me levou para Viçosa achando que eu ia estudar agronomia e, na verdade, ele queria era me resgatar, né? Então, a agenda não teve nada a ver comigo, enfim. Vamos estar orando, então. Deus, eu te agradeço. E eu quero proclamar, eu quero todo dia pedir ao Senhor a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a nossa vida, nós que somos a família escolhida pelo Senhor, a noiva separada pelo Senhor. Isso não tem nada a ver conosco, com capacidade, com beleza, com conhecimento, mas tem a ver com amor, amor infinito, com misericórdia. Deus, nós somos tão frágeis, nós somos tão falhos, nós somos tão vulneráveis no sentido de podemos ser atacados por lobos no nosso cotidiano. Mas a gente sabe que o Senhor é o bom pastor e que se estivermos no Senhor, lobo nenhum nos toca. Então, o que eu peço ao Senhor é essa segurança, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor nos abrace com um abraço de pai, com um abraço de amor, para que nenhum lobo chegue no aprisco que o Senhor separou para a gente. Deus, que o Senhor nos ajude e pelo seu Espírito o Senhor nos transforme. O Senhor encha o nosso coração da palavra do Senhor, das leis do Senhor, para que a gente identifique, longe que seja a possibilidade da existência de um lobo, e assim sendo, a gente fuja. Deus, que a gente não saia do aprisco, da cerca que o Senhor colocou, buscando outros pastos que não tem relação com o Senhor. Deus, o que é a nossa vida, o que é o dinheiro, o que são os bens perto da eternidade. O nosso pasto é a grama do Senhor, a nossa água é a água eterna que flui da rocha, que o Senhor deu para o seu povo no deserto, que o Senhor mostrou para a filha do Senhor lá em Samaria. É dessa água que nós queremos, aquela água que mata a sede eternamente, que flui onde quer que estejamos, Senhor. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é tudo para nós. Então, Deus, não permita que nós nos percamos, Senhor, mas antes, por tua ação, por teu Espírito, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Que nós sejamos conhecidos como aqueles que são seus filhos, mas principalmente filhos verdadeiros, filhos que refletem a imagem do Senhor, que conhecem a história que o Senhor escreveu e que vivem a vida que o Senhor separou para nós. Eu peço, Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais algum irmão gostaria de comentar, irmãos? Fazer algum comentário sobre a palavra, sobre esse tema, né? Agora já vamos partindo para a ceia, né? Não? Se não, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios, né? Capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Interessante que Paulo, né, foi como se diz, o professor da igreja primitiva, né? Deus usou Paulo como se, né, quantos temas alusivos, né, às congregações, né, às igrejas que eram, digo, nem igreja templo, não, igreja povo, né? Quando a igreja de Corinto, a igreja, né, em Roma, né, a igreja de Tessalônica, enfim, todas as cartas que foram escritas, né, foram, de certa forma, instruindo a liturgia, instruindo eles, né, na admoestação, né, admoestando eles quanto à condução, né, do evangelho, né, a propagação, né, como lidar com os conflitos que surgiriam, né, e esse mesmo apóstolo dos gentios, né, conhecido, embora judeu, né, mas conhecido como apóstolo dos gentios, né, ele escreve sobre a ceia do Senhor em Corinto, para a igreja de Corinto, né, para 1 Coríntios,
né? Capítulo 11, a partir do verso 23, fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. É uma carta de instrução, né, que Paulo escreve para esses irmãos, acerca de ter o discernimento do que é, né, a ceia, né, do que pelo que tudo indica, Corinto estava tendo até no momento da ceia, tinha pessoas que não estavam entendendo, né, achou que era um matar fome, né, achou que era um matar fome. Alguns eram mais abastados, levavam pratos, né, mais farturentos, né, e outros irmãos que às vezes não tinha tanta condição, ficava, às vezes, não tinha o que levar, ficava por entender, né. Então, assim, aqui Paulo instrui eles, fala: olha, isso aqui não é uma refeição, não, né. Interessante, né? A ceia não é uma refeição, almoço, janta, merenda, né? Ceia, né? Café da manhã, tal, não é. Há uma diferença, né? É um elemento simbólico, mas que nos remete ao acontecido. Se não nos arremeter ao acontecido, é um mata-fome, né? É um mata-fome. A pessoa acordou com o estômago roncando, né? Vou servir o café da manhã, né? Então, a ceia é diferente. Paulo exortando ele sobre isso, né? E até mesmo para guardar, né? Paulo ensina eles, né, esse quesito, né? Da gente estar, se não for em comunhão, né? Não faz sentido, né? Se não for para a gente estar junto, né? Se não for para a gente juntos, a gente estar rememorando, não faz sentido, né? Então, é nesse sentido, né, que Paulo instrui os irmãos de Corinto, e ele fala para nós fazer um auto-julgamento de nós mesmos. Não é para nós apontar o dedo, falar quem pode, quem não pode, né? Paulo fala para nós fazermos passar no scanner, né, nós mesmos, né? Quando você vai viajar de avião, né, geralmente a gente passa pelo scanner, né? E as mercadorias, a bagagem nossa. E é outro que vê o scanner, né? Aqui o Paulo fala assim, olha, você vê o seu scanner, você que avalia, você que vê o que tem que melhorar, o que tem, né? O que você tem que pedir perdão, né? Porque às vezes também esse melhorar nosso, a gente pensa que nós, igual o Elton falou aí, não é nós que justificamos a nós mesmos, né?
é o Senhor que nos justifica. Então, aquilo que nós temos que pedir perdão, Senhor, Senhor, me perdoe, meu Pai, porque há tantos ângulos na minha vida que eu não consegui ver ainda, né? Há tantas coisas há tanta, né, a tendência de esconder, né? Às vezes tem coisas que a paixão nossa, talvez é esconder algo também, né? O pecado faz isso com a gente, né? Desde o Éden lá, né? Quando Adão pecou, né? Ele falou, não, eu vou administrar esse negócio aqui, eu vou esconder do eterno, né? Eu vou estar longe de Deus, né? Na viração do dia, ele não vai me achar. Olha só, às vezes essa tendência, né, do abismo é a tendência do escamotear, do fugir, do esconder, né? E Paulo fala aqui para nós estar olhando para dentro de nós, falando assim, olha, Senhor, meu Pai, eu sou indigno, mas é pela tua misericórdia, né? Pelo teu perdão, que eu acredito que o Senhor me perdoa, que o Senhor me restaura, que o Senhor me cura, que eu vou ter acesso ao teu corpo, teu sangue, não é pela minha justificativa, por eu ser uma pessoa boa, né? E ele nos convida a isso, que parece que está batendo apontamentos, né? Falando, não, esse pode, esse não pode, esse merece, esse não merece, né? Estava uma meritocracia em Corinto, né? E, no entanto, quem nos justifica, a palavra diz, né? É o Senhor que nos justifica, né? Se eu apontar o dedo para alguém, quem sou eu? Que eu não justifiquei ninguém, né? Não foi eu que fui para a cruz, não foi eu que fui, né? Quem que pagou o preço, né? Às vezes a gente quer, de certa forma, tá criando uma regra de conduta também, né? Assim, falar, não, esse pode, esse não pode, né? Esse serve para ser meu irmão, esse outro já não serve para ser meu irmão, né? Ele tem uma conduta diferente, né? Uma coisa que me chama muita atenção é a festa das boldas, né? Que quando o Senhor fez todos os convites endereçados, né? Que teve as recusas, né? De tanto comprometimento que os convidados tinham, né? Por final, ele mandou chamar todo mundo que encontrasse. Não tinha mais endereço, né? Já era um serviço de atacado, né? Já não era mais os nobres convidados, todos eram convidados. E agora o Senhor entram todo para aquela grande festa, né? Ali tinha gente muito cheirosa e tinha gente com muito mau cheiro, né? Certamente, né? Ali tinha pessoas que abastadas e tinha pessoas que, né? Talvez estava procurando até uma carteira para, né? E ele estava na festa, aceitou o convite, né? E a única coisa que fez com que a pessoa deixasse de ser digna da festa é de não ter sujeitado as vestimentas, né? Porque na entrada da festa ali, Lucas, tinha um terno de roupa. Tinha um terno de roupa, irmão. Carlinhos, Silvio, aquele terno de roupa ali na entrada. Passa ali no toalete, você vai entrar agora, você tem que deixar essa roupa sua aí, porque né, o patrão aqui está exigindo. Todo mundo, homem com essa roupa, mulher com essa, né? E aí um camarada lá conseguiu passar desapercebido, né, daquela triagem que teve, e ele conseguiu entrar com a roupa dele, não sujeitou aquela triagem. A única coisa que fez ele ser indigno é de não ter aceitado o propósito do dono da festa. Então, se nós aceitamos o propósito do dono da festa, queridos, nós podemos ser dignos. Não é porque nós merecemos estar na festa, mas é porque o Senhor nos achou nos becos, nos valados. É porque nós realmente somos enfermos. O Senhor Jesus falou assim, o doente precisa de médico. Né? É justamente porque nós somos enfermos que nós estamos aqui. É porque nós precisamos
da cura do Senhor, do discernimento. Nós reconhecemos que não somos capazes de nós mesmos. Amém? Com essa palavra, né? Com essa breve palavra, pega os elementos, pegue o pão. Não sei se todos já prepararam aí. Se tiver alguém que não preparou, a gente aguarda. Tá aí o pão. Obrigada. A irmã Sara aqui já distribuiu o pão, já. Amém. Ela até mandou a vez dela aqui, viu, irmãos? Amém. Que esse pão, queridos, venha a ser o renovo de Deus sobre a sua vida. Eu vou fazer uma oração agora. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor esses elementos, esse pão de padaria, que foi feito por um padeiro, talvez até na madrugada, Senhor. Um homem que acordou, deixou sua família em casa, seus filhos em casa, provavelmente, e foi para o teu labor, teu trabalho, a fim de ganhar seu sustento, e preparou esse pão. E esse pão agora deixa de ser aquele elemento, meu Pai, de suprimentos, de fome, e nós apresentamos ao Senhor como símbolo, ó Pai, da cura do Senhor, do alimento espiritual que saiu da dimensão, meu Pai, dessa terra, da dimensão, ó Deus, do grão do trigo, para ser uma dimensão espiritual, como o Senhor ensinou para nós. E o Senhor disse ainda que não comeria novamente, senão no reino celestial conosco. Então, lá também haverá a ceia, que muitos assentaram-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Tua palavra diz. Meu Deus, obrigado, Senhor, por ter nos dado essa oportunidade, ter nos achado nos becos e nos valados. Muito obrigado, ó Deus, por nós ter alcançado, Senhor. Mesmo nós não sendo, ó Pai, da raiz, ó Deus, da geração que o Senhor escolheu, mas a graça do Senhor alcançou toda a terra e indistintamente nos conduziu para a tua misericórdia, por teu perdão, por tua graça, pelo arrependimento, pela necessidade de reconhecer que o Senhor, ó Pai, é o nosso justificador, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode tomar o pão, queridos. De igual forma, o Senhor pegou o vinho, né? Aqui eu estou com suco de uva, né? E o Senhor pegou o vinho e disse que o vinho simboliza o sangue, né? O sangue do Senhor, né? O sangue da nova e eterna aliança. O sangue que foi derramado, né? O sacrifício do cordeiro, né? No tabernáculo, né? Tinha todo esse ritualismo, né? De que o sangue do cordeiro não poderia ficar no corpo do cordeiro, tinha que ser degolado, espargido sobre a pia, né? Então, ali tinha todo um ritualismo naquele sangue. E o Senhor Jesus, de igual forma, o sangue dele foi derramado na cruz. Ele não morreu por asfixia com sangue retido. O sangue dele foi pregado, né? Os pregos vazaram seus punhos e ele foi submetido, né, ao derramamento de sangue, né? Desde lá o chicoteamento, né? Desde o sangue do Senhor foi espargido nas ruas de Jerusalém, né? Onde ele passou, né? Então, assim, que esse sangue que foi vertido por todos nós, que foi derramado na cruz, que foi vertido sobre as ruas de Jerusalém, né? Sobre ali, onde ele foi chicoteado, né? Nós rememoramos esse momento e cremos que o próprio Deus proveu essa solução para nós. Nós cremos nisso. Deus, em Cristo Jesus, proveu a cura, o derramamento do sangue dele a nosso favor. Amém, queridos? Pegue, faça, ingira o vinho ou o suco de uva
na sua mente, crendo que significa aquele sacrifício do Senhor. Vai derramar, né? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos tomando a ceia, de estar rememorando, Pai, aquilo que o Senhor fez por nós há quase 2000 anos atrás. E nós rendemos graça a teu nome, Senhor. Obrigado, Deus, que de nós mesmos nós reconhecemos que nós somos essa ovelha, Pai, que foi ministrada aqui nessa noite, a ovelha, nessa manhã. Essa ovelha, Pai, que precisa da direção do Senhor, essa ovelha que precisa de ser orientado, ser discipulado, ser, ó Pai, direcionado, sair, meu Pai, do extremismo terreno, Deus, para vislumbrar, ó Pai, esperança no Senhor, Deus. Ó meu Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo. Abençoa essa comunidade que nós estamos caminhando. Quero colocar a vida de cada irmão, aqueles que estão presentes nessa reunião, aqueles que não puderam estar presentes. O Senhor os visite, os guarde, os proteja, Senhor. Nos livra, meu Pai, ó Deus, como diz, ó Pai, do salteador, meu Pai. Nos livra, meu Pai, do enganador, do ladrão, Senhor. Nos livra do ladrão, meu Deus, quer nos roubar o que há de mais precioso, que é a nossa esperança, a nossa fé, ó Deus, o discernimento, Pai, que é de mais precioso em nós, meu Pai. Nós te agradecemos por essa manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que prepara para nós um caminho para onde posso me achegar somente pelo céu. Amém. Que nós não venhamos ter nada de mais precioso para nós, queridos, nessa dimensão. Que a nossa esperança maior esteja no reino celestial, né? Amém. Que a nossa alegria venhamos estar firmada na esperança de que o Senhor é que nos governa, o Senhor é que tem o propósito dele sobre a nossa caminhada. E nós iremos até onde, como eu comecei, nós iremos até onde o Senhor quiser. Só até ali, né? Quando Moisés, né, falou assim, se o Senhor não for comigo, não me faça ir, se o Senhor não for comigo. O Senhor nos dê essa certeza que Ele está conosco, né, que nosso coração está cheio de alegria por conhecer a palavra dEle, e cheio de esperança também, independente dos dias, independente de bolsas, independente de qualquer indicador dessa existência, independente de qualquer indicador dessa existência, né? Que nós vamos ter os dias bons e os dias difíceis, né? Essa jornada. Então, independente dos indicadores, nós estamos certos de que nós iremos estar com o Senhor um dia. Amém? Alguns dos irmãos tiveram, né, uma palavra, a irmã França tem uma oração, tem uma palavra, e aí eu já retorno para o Hélio.
Eu queria, Ezequiel, eu esqueci no início de pedir oração pela Cristiane, que vocês conhecem, a família, né? A Cristiane passou muito mal ontem. Eu recebi um áudio dela lá do hospital. Foi muito difícil escutar o áudio dela, porque ela estava com muitas dores. E ela estava pedindo a Deus, sabe quando você está com muita dor e não aguenta mais? Então, eu queria que vocês orassem para que ela, assim, Deus tirasse ela logo desse hospital, que ela está padecendo fisicamente muito, viu, gente? E o irmão dela que ela estava cuidando é um irmão que é cadeirante e de usar fralda. Ela estava cuidando dele. Quem está cuidando agora é a Maria e as crianças. Então, está uma situação bem difícil lá na casa dela. Então, vamos orar por ela nas orações de vocês hoje, durante o dia, tá? À noite. Lembrem sempre dessa família, por favor. Irmãos, eu esqueci também de mencionar a vida da Josane, mas da Laura. Elas estão com Covid. Só a Josane? Ah, tá. A Luísa está só com sintomas. E eles não mencionaram nada no grupo, mas eu estou mencionando por eles. A Josane, ela tá. A Josane deu uma leve melhora, tem uns 3 dias, 2 dias a 3 dias, se não me engano, mas a gente está orando pela vida deles, pela recuperação deles. Amém. Amém. Senhora, por nós, ela. A Josane é a Jo do Jefferson, tá, gente? Vocês que não sabem, ela chama Josane. Vamos então interceder e lembrando os irmãos que na terça-feira volta a reunião dos homens, tá? A gente continua lendo o livro Pastores de Família, tem sido uma bênção. Então você aí, homem, se puder estar conosco, eu tenho certeza que você não vai perder tempo ou se arrepender. Tem sido bênção. O livro é muito bom. Vamos estar orando então e finalizando esse momento, né, de encontro familiar. Deus, obrigado pela oportunidade. A gente quer agora, de uma maneira especial, colocar a casa da Cristiane na sua presença, Deus. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor nos deu a medicina dos homens, mas o Senhor também pode, de maneira sobrenaturalmente, agir em nosso favor. Então, como corpo do Senhor, como irmãos da Cristiane, a gente quer pedir pela vida dela, que o Senhor alivie as dores, que o Senhor ajude no diagnóstico correto, no tratamento, para que ela se recupere. Que o Senhor também ajude o dia a dia da casa dela, com a Maria sendo cadeirante, precisando cuidar de outro cadeirante, e essas crianças, que o Senhor renove as forças, que o Senhor promova meios para ajudar, para facilitar, né? Que eles consigam resolver os desafios do cotidiano. Deus, a gente quer colocar também a vida da Jo na sua presença, com esse diagnóstico dessa doença que tem afligido os nossos corações e causado preocupação, que o Senhor a abençoe e aguarde. Nosso pedido é que o Senhor a cure completamente, que não seja necessário nenhuma internação ou nenhuma intubação e que ela rapidamente seja restaurada. Deus, esse é o nosso pedido. Deus, obrigado pela tua palavra, por esse momento aqui, pelo privilégio de podermos estar nessa reunião com o Senhor, declarar quem o Senhor é, reconhecer quem somos, escutar a tua doce voz, isso é um privilégio. Muito obrigado. Que o amor do Senhor esteja sobre nós, como tem estado até hoje, que a graça representada pelo sacrifício do seu Filho seja sobre cada um de nós e que a consolação, o ensinamento, a presença do Espírito Santo seja com cada um de nós aqui, com essa falsidade, com a igreja do Senhor no Brasil, na terra, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa semana.